Tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer agora uma pequena revisão de biologia geral para a nossa prova. Lembra que nós fizemos essa revisão de forma online, mas o sistema acabou não gravando a aula, então eu estou postando agora esse pequeno vídeo mostrando os principais itens que nós utilizamos na revisão. O material ele também está disponível já aqui no Moodle. E se surgirem dúvidas, vocês podem procurar através do WhatsApp, do grupo da disciplina, do grupo da engenharia florestal. Bem, vocês devem lembrar que alguns autores procuraram dividir os seres vivos em grupos. A gente sempre procura dividir em grupos para facilitar estudar. Então, imagine na tua casa, se você guardasse tudo de uma forma aleatória, então você colocasse, sei lá, roupa na cozinha, comida no banheiro, papel higiênico no quarto. Então quando você precisasse de alguma coisa, você não saberia exatamente onde procurar, porque estaria tudo espalhado pela casa. Então o que nós fazemos? Nós guardamos as coisas de acordo com aquilo que nós precisamos. Então eu vou guardar os alimentos na cozinha, dentro da cozinha eu vou guardar aqueles alimentos que precisam de refrigeração na geladeira, os que não podem pegar luz dentro do armário e assim por diante. Quer dizer, eu vou criando categorias de acordo com a necessidade e vou agrupando o que eu tenho na minha casa dentro desses grupos. Como os seres vivos são um número muito grande, então os autores começaram a tentar fazer isso. Um autor muito importante foi o Whittaker, que tentou então criar 5 grandes grupos, que foram chamados de reinos, aonde ele colocou os seres vivos dentro desses reinos. A gente vai ver ainda nessa aula mesmo, nessa revisão, que outros autores até tentaram utilizar uma categoria diferente, mas a mais utilizada ainda é essa do Whittaker, dos 5 reinos. Então, o primeiro reino que nós vamos ter dentro da classificação dele é o reino Monera. Então, aqui na imagem nós temos uma bactéria. Essa bactéria ela tem o formato de um bacilo. Então, o que caracteriza a bactéria? Primeiro, são procarióticas. Então, lembra, procarióticos são aqueles seres vivos que não têm a membrana nuclear definida. Então, tem o material genético, mas não tem isso bem definido, recoberto por uma membrana. Eles podem ser tanto autotróficos, ou seja, fazem fotossíntese, quanto podem ser heterotróficos, ou seja, eles precisam comer alguma coisa. Então, o reino das bactérias é um reino bastante simples, mas é um reino altamente importante. Nós pegamos, por exemplo, existe uma série de doenças que têm a ver com bactérias. Existem moneras, que são super importantes para a produção de medicamentos. Veja que é até estranho, né? Porque ao mesmo tempo que ele provoca doença, ele pode ser utilizado para a produção de medicamentos. Então, é um grupo bastante importante para nós. Até na alimentação, iogurte é feito a partir de monera. Protistas são as algas, não tem como dizer que não são um grupo super importante, porque muitos deles são autotróficos. Esses que são autotróficos, que são as algas, então aqui a gente tem uma imagem, eles produzem a base da cadeia alimentar dos oceanos e também produzem o oxigênio que nós respiramos. Eles podem tanto ser uni quanto pluricelulares, pode ver que a gente tem um pluricelular, um número grande de células, autotrófico, como eu acabei de falar, e heterotrófico, como a gente tem aqui, esses protozoários, esses pequenos animais que são microscópicos. Esse grupo é formado por células eucarióticas, então, diferente do anterior, agora ele já tem um núcleo bem definido, com uma membrana em volta desse núcleo, dividindo bem o citoplasma do núcleo, dividindo bem esse material genético. O reino fungi, os fungos, também, veja que como o primeiro eucariótico já apareceu, a partir de agora todos são eucarióticos. Ele vai ser tanto unicelular quanto pluricelular. Por exemplo, o levedo, que é usado para cerveja, o do pão, são unicelulares, mas a gente tem, que no caso aqui, não é esse que está no pão aqui, não é o que eu acabei de falar, porque a gente fabrica o pão, mas sim um que está atacando o pão. Cogumelo que a gente come, por exemplo, o champignon, são todos pluricelulares. Eles são heterotróficos, nenhum deles consegue produzir o seu próprio alimento, então eles precisam ou parasitar um ser vivo, que está vivo ainda, ou então ele precisa decompor um ser vivo
que morreu, então ele vai lá e ataca. Por exemplo, uma árvore que caiu, o fungo decompõe, o que é super importante, porque ele faz com que aquela matéria orgânica dessa árvore volte para a natureza e possa ser novamente utilizada. Um grupo super importante para nós, plantas, dentro da minha disciplina que é botânica. É claro, quando eu penso em Monera, que são bactérias, e penso em fungos, vocês vão ver depois em disciplinas específicas da florestal voltada para doenças em plantas, que existem doenças provocadas tanto por bactérias quanto por fungo. Como a minha disciplina é mais voltada para planta, para botânica, então para nós o reino plantar é talvez um dos mais importantes. Lembra, por exemplo, de morfologia e taxonomia, que nós só trabalhamos com plantas. Como eu já falei, a partir de agora todos são eucarióticos, as plantas todas são pluricelulares e são autotróficas, ou seja, elas fazem fotossíntese. Lembra que eu já falei com vocês que tem algumas exceções de plantas que não fazem fotossíntese porque são parasitas, mas são exceções. As plantas, por natureza, são autotróficas, fazem a fotossíntese, produzem seu próprio alimento e com isso elas conseguem então crescer e se desenvolver. Nós estamos num reino chamado animal, então aqui tem uma série de exemplos. Então, desde artrópodos como aranha, pássaros, aves, né? Anfíbios, peixes, mamíferos, onde nós também estamos. Todos somos eucarióticos, pluricelulares, ficou faltando aqui, eu já arrumo. É, também somos heterotróficos, ou seja, nós não produzimos o nosso próprio alimento. Então eu preciso fazer o quê? Eu me alimento, por exemplo, de plantas. Ah, mas eu só como carne. Mesmo que alguém comesse só carne, o que é impossível, essa pessoa estaria comendo a carne desse animal, por exemplo, um boi que precisou comer do vegetal para poder se desenvolver. Então, tá aqui, a proposta dos 5 reinos é de 69, mas recentemente tentaram a proposta dividindo Monera em 2 grupos, Eubactéria e Arquibactéria. Não é uma proposta muito utilizada, então os 5 reinos ainda é mais utilizada. E agora a gente tem visto muitos autores preferindo utilizar 3 domínios. Então a gente teria Animalia, Plantae, Fungi, Protista, como sendo um único domínio, o domínio Eucária, e Monera como sendo 2 domínios, Bactéria e Arcae. Bactéria, as bactérias mesmo, e Arcae, que seriam bactérias primitivas. Por isso até Arcae, que vem de arque, que é passado, tipo lá, arqueologia. Então seriam essas bactérias mais primitivas. Bem, aqui a gente pode ver que esses 5 reinos, então, eles estão divididos. Olha, bactérias, protistas, fungos, plantae e animálias, eles estão num grupo gigantesco. Olha, só inseto, mais de 950 mil tipos no mundo. Planta, mais de 290 mil. Mas eu venho até aqui e vejo que vírus não está dentro dos 5 reinos. Então, vocês devem lembrar que quando eu falo em 5 reinos, eu estou falando de seres vivos. E nós não consideramos vírus como um ser vivo. Por que ele não é considerado um ser vivo? Justamente porque vírus não tem célula. E existe uma teoria chamada teoria celular que diz que todo ser vivo obrigatoriamente tem que ter na sua composição células. Não tem como dizer que apesar dele não ter célula, que ele é super importante. Vírus, ele pode atacar bactérias, pode atacar protozoários, pode atacar fungo, pode atacar plantas, animais, e ele precisa fazer isso para poder se reproduzir. Como ele não é uma célula verdadeira, ele vai atacar esses seres vivos para poder fazer a reprodução. O que nós estamos vendo aqui é a reprodução do coronavírus. Então veja aqui, o coronavírus está em vermelho, se multiplicando, e aqui ele também está se multiplicando. A diferença entre os dois é que no primeiro nós estamos tendo aquele processo de distanciamento social. Lembra que eu já comentei sobre isso. O distanciamento, ele ocorre com pessoas que não estão doentes, mas que se afastam para não pegar a doença. O isolamento é quando a pessoa está doente, então ela se isola para não transmitir. E a quarentena são aquelas pessoas que tiveram contato com a pessoa doente e precisam estar mais isoladas para saber se ela vai ou não desenvolver a doença. Então, nesse primeiro caso, não houve o distanciamento. Então, veja que a reprodução do vírus e a transmissão é muito rápida. E nesse segundo, tendo o distanciamento, poucas pessoas acabam se contaminando. E isso é de suma importância pelo seguinte:
Se não for feito esse distanciamento, nós vamos ter uma transmissão fora de controle, muito além da capacidade do sistema de saúde. Esse sistema de saúde, tanto público quanto privado. Se nós temos, então, esse processo de distanciamento, o sistema de saúde consegue manter a capacidade e então consegue trabalhar com essas pessoas doentes, permitindo com que elas se recuperem, reduzindo a mortalidade de uma forma infinita. O Brasil já, infelizmente, tem um nível de mortalidade por Covid muito superior de outros países. O número de pessoas não é tão grande, mas a taxa de mortalidade é bastante alta. Então, nós realmente precisamos reduzir essa curva, fazendo com que as pessoas não circulem tanto. Por isso, o isolamento, por isso esse distanciamento social é necessário e por isso nossas aulas continuam ainda via online. Bem, dentro daqueles reinos, dois deles a gente sempre compara com relação à célula, a célula animal e vegetal. A gente faz essa comparação porque a célula animal e vegetal tem características que são bastante peculiares. Então, olhando a célula vegetal aqui, isolada, eu vejo que ela tem aqui em volta uma parede, ela tem cloroplastos e um vacúolo. Então, olhando as duas juntas, o que eu percebo? Esse vacúolo está presente na célula vegetal, mas não está presente na célula animal. Existem alguns protozoários que tem, mas quando a gente está comparando animal com vegetal, então ela tem no vegetal, mas não tem no animal. A parede celular que está em volta tem no vegetal, mas não tem no animal. Claro que ambos, tanto a vegetal quanto a animal, vão ter uma estrutura chamada membrana. Então a gente vai falar dessa membrana daqui a pouco. E por último, a gente tem aqui os cloroplastos, que tem no vegetal e não tem no animal. Vocês devem lembrar que eu já frisei bem isso, que cloroplasto é típico de vegetal, mas nem toda célula vegetal tem cloroplasto. Somente as células vegetais que fazem fotossíntese que têm cloroplasto. Então, olhando essas estruturas aqui, o vacúolo, o cloroplasto e a parede, a gente vai começar a dar uma olhada nisso com um pouco mais de detalhe. A parede celular, ela então está em volta da célula, acima da membrana. E veja que ela tem algumas coisas super importantes. Ela tem celulose, hemicelulose e pectina. Com o passar do tempo, além dessas substâncias, vai surgir aqui também a lignina. Então, começa sem lignina e depois ela ganha a lignina. Isso vai ser super importante porque quando ela ganha a lignina, no caso de uma árvore, por exemplo, forma madeira. Uma folha vai ter sempre essa estrutura básica, a celulose, pectina e hemicelulose. Alguns autores não gostam mais do nome hemicelulose. Eles estão mudando o nome hemicelulose para poliose. Quando a gente for estudar a química da madeira, vocês vão entender bem por que disso. Mas de uma forma resumida, a palavra hemi dá a impressão que hemicelulose é um pedaço da celulose. E poliose, que é o nome mais recente, fica bem claro que, na verdade, eu tenho diversos açúcares que formam essa estrutura. Por isso, poliose. Até eu vou escrever aqui para vocês terem esse nome. Opa, desculpa. Tem que colocar caneta. Então, ela está sendo chamada atualmente de poliose. Eu não mudei no slide anteriormente, justamente porque o nome hemicelulose, apesar de não ser o mais correto, ainda é o mais usado. E lembra, isso aqui, quando ela é jovem e quando ela for ficando mais adulta, então vamos colocar aqui, jovem. E quando ela fica mais adulta, claro, esse mais adulta vale para alguns órgãos, não vale para todos, vai ocorrer aqui a presença de lignina, que é o que vai levar à formação da madeira. Então, o cloroplasto, que eu falei que é super importante porque ele realiza a fotossíntese, então veja, o cloroplasto ele vai dar para a planta essa coloração esverdeada. A gente vai estudar todo o processo da fotossíntese quando a gente vai estudando fisiologia, mas por enquanto é importante lembrar isso. Cloroplasto vem de cloro, que significa que vem de clorofila. Então, ele é um plasto cheio de clorofila.
Agora veja, se ele não tiver clorofila, mas tiver um pigmento de outra cor, por exemplo, amarelo, vermelho, cores diferentes, que nem aqui a laranja da cenoura, a laranja dessa flor, então ao invés dele ter clorofila, ele vai ter outro pigmento. Então ele pode ter caroteno, que é aqui, o laranja da cenoura. Então, ao invés de chamar de cloroplasto, eu vou chamar de cromoplasto, porque a palavra cromo significa cor. E quando ele não tem cor, eu chamo de leucoplasto. Então, ele vai estar, por exemplo, na raiz. Porque lembra, a raiz está embaixo da terra. Como ela está embaixo da terra, tá, tem umas exceções, mas normalmente está embaixo da terra. Então, ele não pega luz. Então, ele não tem por que ter clorofila, porque não vai fazer fotossíntese. Não tem por que ele, de repente, ter muita cor se a função principal é reservar coisas. Então, ele faz o quê? Ele reserva alimento. Aí você vai perguntar, mas a cenoura é laranja. Na verdade, a cenoura é laranja porque nós modificamos ela. A cenoura original era praticamente incolor. Então, a cenoura, originalmente, ela tinha muito mais leucoplasto do que cromoplasto. Aí o homem foi modificando, ela acabou ficando super bonita, laranja, mas isso foi uma modificação do ser humano. Então, o leucoplasto ele é super comum nos órgãos que estão embaixo da terra, porque não tem necessidade de ser colorida, já que ninguém está vendo, e não tem necessidade de ser verde, já que não vai fazer fotossíntese. Aquela outra estrutura que a gente falou, o vacúolo, olha, até 80% da célula. Isso é sempre importante, porque quando ela está cheia de água, ela empurra a parede celular e faz com que a célula fique cheia. Se eu tirar essa água, a célula murcha e o vegetal murcha também. Então imagine, uma folha, se tiver com o vacúolo vazio, ele vai murchar. Você põe água, ela volta. É claro que se eu esquecer de regar a planta durante muito tempo, o que vai acontecer? Ela vai acabar morrendo, aí não adianta pôr água que ela não vai ter como voltar. Além de água, é uma solução. Então, dentro dessa água vão ter outras substâncias. Pode ter sais, pode ter açúcares e assim por diante. E aí eu tenho que voltar ao início da aula que a gente falou que essas três estruturas são importantes e são exclusivas dos vegetais. No entanto, tanto animal quanto vegetal tem a membrana. Essa membrana, ela é uma bicamada lipídica. O que significa isso? Ela tem duas camadas, veja, ela tem um lipídio, está aqui o lipídio, embaixo e um lipídio em cima. Lembra que esse lipídio tem uma cabeça e uma cauda. Essa cabeça, ela vai ficar sempre para o lado que tem água e a cauda vai ficar para o lado de dentro do meio, desculpe que não tem água, porque ela vai ficar assim. O outro lado de dentro, então também vai ter a cabeça voltado para a água e a cauda aqui no meio. Então a gente pode ter água dentro e fora, ou fora e dentro, na verdade aqui a gente não está vendo qual lado é qual, e esses dois lados eles vão estar separando então o meio interno do meio externo. Além disso, ela pode ter proteínas. Lembra que essas proteínas são importantes para difusão e transporte ativo. E açúcares, que a gente vai estudar depois esses açúcares, que eles são super importantes para o reconhecimento das células. Então, se eu estou falando em dois meios, lembra que toda vez que eu tenho dois meios, eu posso comparar os meios. Então, eu tenho aqui o meio A e o B. O meio A tem mais açúcar e o B menos açúcar. Consequentemente, eu vou chamar o meio A de hipertônico e o meio B de hipotônico. Comparando o meio B com o meio C, veja que a quantidade de açúcar são iguais, então o meio B e o meio C são isotônicos. Se eu comparar o A com o B novamente, se o A é hipertônico, consequentemente o B vai ser hipotônico. Ou seja, se um é hipo, o outro é hiper. Ou seja, se um é hiper, o outro é hipo. Então, toda vez que tem hipo, obrigatoriamente tem que ter hiper. Se um é iso, o outro automaticamente também vai ser iso. Isso é importante para o transporte. Então, lembra que o transporte vai ocorrer de duas formas. Ele pode ser ativo ou passivo. O transporte passivo não tem gasto de energia e o ativo tem gasto de energia. O ativo ele vai ser a favor do gradiente. Desculpe, o passivo vai ser a favor do gradiente, enquanto que o ativo vai ser contra o gradiente. Então aqui a gente tem a difusão. A difusão ela é dividida em dois tipos, simples e facilitada. A simples ela vai passar direto pela membrana
e a facilitada tem o apoio de uma proteína. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Eu tinha que lembrar da importância da proteína lá na membrana, porque, olha, a membrana serve para separar os meios, fazer com que substâncias passem ou não diretamente pelo lipídio, ou então ela vai precisar usar uma proteína. Então, por isso que ela tem a bicamada lipídica com as proteínas. E o que vai acontecer? Sempre a difusão vai de onde tem maior concentração para menor concentração. Quando passa direto é simples e quando passa pela proteína é facilitada. Então vamos ver isso. Difusão simples. A favor do gradiente vai do hiper para o hipo. Olha aqui, olha. Então aqui tem mais bolinhas rosas, então ela vai da onde tem mais para onde tem menos. Do hiper para o hipo. E não tem gasto de energia. Como está passando direto, sem ninguém ajudar, uma difusão simples. Quando ela tem uma ajuda, ela continua sendo passivo, mas é uma difusão facilitada. Então, olha, novamente, hiper, olha, onde tem mais, indo para hipo, para onde tem menos. Veja, aqui tem um monte de rosa, aqui não tem nada de rosa. Agora tem uma proteína, ela está passando por dentro da proteína. Então, apesar de continuar indo do hiper para o hipo, indo a favor do gradiente, agora tem ajuda. Como tem ajuda, ao invés de ser uma difusão simples, agora é uma difusão facilitada. Na osmose, o que acontece agora? É a favor do gradiente de concentração, só que, no entanto, não é mais o solvente, o soluto que passa, mas sim o solvente. Então, ele vai de onde tem mais solvente para onde tem menos solvente. E aonde que tem mais solvente? Sempre no meio hipo. Então, aqui, olha, a gente tem o meio hipo e aqui o meio hiper. Aqui tem mais água, aqui tem menos água. Então, a água vai de onde tem mais água para onde tem menos água. Ou seja, ela vai do meio hipo para o meio hiper. Bem, quando a célula quer fazer isso, o transporte do soluto ao contrário, lembra, o soluto tem que ir de onde tem mais para onde tem menos. Mas se eu quero que o soluto vá de onde tem menos para onde tem mais, então eu vou precisar gastar energia. E vou precisar obrigatoriamente de uma proteína. Então, ele vai contra o gradiente, ou seja, ele vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Lembra, esse hipo para o hiper, nós estamos falando do soluto. Se fosse o solvente, seria a água, estaria ok. Mas como é o soluto teria aqui do hiper para o hipo. Quando ele está indo do hipo para o hiper, ele está indo contra o gradiente, então ele tem gasto de energia. Então acontece o que aqui? Ele vai utilizar uma proteína e para essa proteína se movimentar e funcionar, ele gasta energia. Essa energia é adenina trifosfato, ou ATP. Então, dessa forma, a gente encerra essa nossa revisão. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, podem me procurar ou no grupo do WhatsApp, ou podem me procurar através do e-mail, e eu vou conversando com vocês. Uma boa semana, uma boa prova, e nos vemos logo em seguida na nossa próxima aula.